não fique travando. Se estiver travando ou estiver pesando, aí vocês, por favor, me avisa. Eu vou tentar gravar, mas se tiver muito ruim, vocês me avisam que eu interrompo na hora a gravação. Ana Laura está dizendo que está um pouco, né? Vamos lá, vamos começar o nosso aulão de hoje. Então, as Olimpíadas Nacional de Ciências, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as características gerais da célula e suas estruturas. Espera aí, tem alguém pedindo para entrar. Boa tarde, Samuel. Gente, a área da biologia que estuda a célula é a citologia, tá certo? E todo mundo sabe que a célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. Quem são os únicos seres que não possuem célula, que a gente chama de acelular? E agora? Se for pelo chat, eu não vou conseguir ver, não, porque eu estou com o slide ligado. Ativa aí o microfone. Repita a pergunta, por favor, que travou aqui. Quem são os únicos seres que são acelulares, não são formados por célula? Os abióticos. Quem? Vírus. Os vírus. Isso. Os vírus, eles são o que a gente chama de acelular. Ele tem material genético, que alguns são DNA, outros são de RNA, certo? Coberto, né, por uma cápsula, protegido por uma cápsula proteica. Então, os vírus são os únicos que são acelulares, tá? Não são formados por células, ok? Então, vamos embora. Lá no século XVII, esse homenzinho aí, ó, da peruquinha massa, Anton Levonwick, e Robert Hooke, foram os primeiros a trabalhar aí com a parte de lentes, conjunto de lentes, ao qual eles utilizaram para observar situações bem partículas pequenininhas. Então, eles sabiam que existia algo além que os nossos olhos não conseguiam captar. E aí eles começaram a pensar de juntar essas lentes, né, esse conjunto de lentes, e aí eles viram que aumentava o grau. Como é que eles observaram isso? Quando você olha, não sei se vocês já perceberam, quando vocês olham a garrafinha de água mineral, vocês olham na parte de trás, os nomezinhos que tem do rótulo não fica aumentado? Ou vocês nunca perceberam isso? Fica, né? Então, era mais ou menos a mesma coisa. Então, quem trabalhava com lente, e aí, por exemplo, Leavenworth, ele não era cientista. Na verdade, Leavenworth, ele era um comerciante, né? E aí, acho que ele vendia tecido, se não me falha a memória. E aí, só que ele gostava de trabalhar com essa parte de ciência. Aí ele mesmo construiu o seu microscópio, que é essezinho aí da imagem, ó, pequenininho. Ele é formado por uma única lente, e essa lente ela ficava presa nessa placa de metal e um parafuso que ele conseguia ajustar, certo? A imagem, né? E aí ele observou, fez muitas observações, né? De muitas observou a água, observou o esperma, observou uma planta, observou algumas bactérias, vírus, protozoários, certo? E aí ele foi anotando, foi fazendo algumas anotações. Também, né, supostamente, colocam lá a invenção do microscópio para Galileu Galilei. Só que Galileu Galilei, ele não estava muito interessado no microscópio, não. Ele estava mais interessado no espaço, né? Então, provavelmente,
Galileu Galilei, ele não utilizou essa parte aí para microscopia, não. Ele utilizou mais as suas lunetazinhas lá para olhar o espaço. Aí chegou um outro carinha, né, chamado Robert Hooke, que em 1665 ele publicou lá o livro chamado de Micrografia. E aí, o que é que tinha nesse livro? Ele pegou esse pedacinho aqui desse negócio, que chama de cortiça, certo? E aí ele foi observar por meio desse microscópio. Então, aqui seria uma réplica do microscópio de Hooke. A diferença do de Leeuwenhoek para o de Hooke é que o de Leeuwenhoek tinha só uma lente. Ele era considerado um microscópio simples. O de Hooke, ele já possuía um conjunto de duas lentes, certo? E aí ele já era considerado como sendo um microscópio composto. Aí, quando ele observou esse pedacinho aqui de cortiça, que é que fica na parte interna da madeira, né? Ele viu que tinha esses monte de quadradinho, ó, esses espaçozinhos aqui. E aí, quando ele observou esse monte de quadradinhos e esses espaços em branco, ele pensou o seguinte, que ali estaria o princípio vital, porque ele pegou um pedaço de cascalho, né, um pedaço lá da árvore que ele tirou para observar e estava morta. Então, ele pensou o seguinte, que aí nessas cavidades, né, nessa caixinha, ao qual ele chamava de célula, que seria cavidade, estaria o princípio ativo, ou seja, a força vital que dava vida ao ser. E aí ele formulou, né, foi o primeiro a utilizar a palavra célula. Depois dessas observações de Hooke, outros cientistas também tiveram interesse pelo estudo do microscópio, entre eles o botânico Matthias Schauden e o zoólogo Theodor Schumann, e eles formularam aí a teoria celular. O que é que dizia a teoria celular? Todos os seres vivos são constituídos por célula. A célula é uma espécie de fábrica química na qual se realizam todos os processos necessários à vida do organismo. E que cada célula, ela deriva de uma outra célula já pré-existente. Certo? Então, além de ser formado, todos os seres vivos serem formados por célula, ele deriva de uma outra célula já pré-existente. Certo? E aí, hoje a gente sabe que tem dois tipos de microscópios diferentes. A gente tem os microscópios ópticos, que são formados, né, ó, esse modelinho aqui, são formados por objetivas, 3 objetivas, né, que são 3 lentezinhas, que têm a capacidade de aumento de 10 vezes, 40 vezes e 100 vezes o tamanho da amostra original. Isso aqui você vai mudando as lentes e você vai conseguindo ampliar o foco, certo? A imagem seria mais ou menos isso aqui. Isso aqui é uma casca de uma cebola e aqui acho que é cloroplastos, certo? E tem o microscópio agora, o microscópio eletrônico. Também tem de 2 tipos, de varredura e o de, transmissão. A imagem, ó, bem melhor, é uma imagem 3D, isso aqui é um piolho, isso aqui são algumas bactérias do tipo de bastão, certo? Bacilo, acho que é o bacilo de Koch, se não me falha a memória. Então, esse microscópio eletrônico, ele tem um poder de resolução de 10.000 vezes ampliar a imagem. Então, você consegue ver aí, ó, uma imagem 3D muito massa. Então, aqui, ó, uma bactériazinha, aqui um piolhozinho. A partir desses estudos do microscópio eletrônico, melhorou-se em 100%, né, a questão do interesse pelos estudos, tá certo? Do meio microscópico. Então, a gente tem um microscópio eletrônico de transmissão, ele emite um feixe de elétrons que atravessa a amostra e produz uma imagem bidimensional e é bastante utilizado para exames de partículas virais ou de estruturas internas das células, porque ele permite um aumento de 10 a 100 mil vezes, certo? E o microscópio eletrônico de varredura, ele difere do microscópio eletrônico de transmissão, pois ele produz imagens tridimensionais, imagem 3D, e é utilizado para observação de superfícies de partículas e células.
Então, ele é melhor nas partes mais de superfície, porque ele forma uma imagem 3D. Esse outro é melhor para observar o interior, tá? Por exemplo, das células. Aí, com a imagem, por exemplo, aqui seria a olho nu, a gente consegue ver o gameto feminino humano, não masculino, tá? Humano, porque é o limite que o nosso olho tem é de 100 micrômetros. Com o microscópio óptico, a gente já consegue ver, por exemplo, algumas células como a célula sanguínea, né? As hemácias, algumas bactérias, e com o microscópio eletrônico, a gente consegue ver ainda partículas ainda menores, como, por exemplo, os vírus, as proteínas, moléculas pequenas e o átomo. Então, a partir da invenção desse microscópio, gente, até para a química ficou muito legal, porque o pessoal já conseguiu até fotografar alguns átomos, coisa que até então não tinha sido feita ainda. E aí vamos para o estudo da célula propriamente dito. A célula, ela se divide em 3 partes principais. Galera, até agora tudo ok? Estão conseguindo me ouvir? Tá cortando muito? Sim, eu tô ouvindo. Um cafezinho que é para esquentar o coração. Aqui tá de boa, o som. Tudo de boa? Então, ótimo, perfeito. Então, vamos continuar. Então, a célula se divide em 3 partes principais. Pensa aí um ovo. Você está fritando um ovo. Você teria aquela casquinha de fora do ovo, né? Aquela casquinha que vai dar o formato lá do ovo, né? Isso aí a gente consideraria como sendo a membrana plasmática, certo? A gente tem aquela parte mais branquinha, né? Que é a clara, que seria o citoplasma, e a gente tem a gema, que seria o núcleo. Isso se a gente levar em consideração a célula eucariota, tá? Ou eucariótica. A membrana plasmática, ela tem a função de quê, gente? De separar o conteúdo intracelular, ou seja, o que está dentro da célula, do que está fora da célula. Então, a membrana plasmática é quem delimita o espaço da célula, é quem dá forma à célula também, tá? Separa o que está fora da célula do que está dentro da célula. Então, ela funciona como uma espécie de barreira seletiva. Tipo uma barreira? Isso. É ela quem vai permitir a entrada e a saída de certas substâncias, ok? O citoplasma, ele corresponde à parte interior da célula. Repita de novo, Gila, travou aqui. O citoplasma... Repita de novo, que travou aqui. Sim. Pronto. O citoplasma, ele corresponde ao interior da célula, a parte de dentro da célula, tá? É o que fica entre o núcleo e a membrana plasmática. Ele contém um líquido viscoso, diversas estruturas e substâncias dissolvidas. É lá onde estão todas as organelas responsáveis pelo funcionamento da célula. Mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, tá? Lisossomos, os ribossomos. Falar nisso, acho que eu vou botar um bloco do carnaval do ano que vem, se tiver carnaval, né, que eu nem sei. Não sei porque ninguém nunca teve a ideia de colocar um bloco de lisossomos. Vai entrar muita gente, né? Lisossomos. Legal. E a parte do núcleo, que é a porção do citoplasma na qual encontra-se o material genético, tá? Bactérias e arqueobactérias são células procariotas, não possuem núcleo. O material genético ele fica numa região chamada de nucleóide. Já as células eucariotas, a principal diferença entre uma e outra é essa, é que ela possui um núcleo, que a gente também pode chamar de carioteca. E lá dentro desse núcleo está o seu material genético. Tranquilo, de boa, favorável? Sim. Sim. Explique de novo a estrutura novamente, por favor. Não ouvi. Explique de novo a estrutura do... Esse daqui? Pronto, você tem uma membrana plasmática, que é quem vai delimitar a célula, certo? Delimitar o espaço da célula, e vai servir como uma espécie de barreira, aonde ele vai permitir quem entra ou quem sai
da célula. É ele quem vai dizer quem vai deixar a célula ou quem vai entrar para a célula, certo? Que a gente chama de permeabilidade seletiva. Então, ele seleciona quem vai entrar, quem vai sair. Mais para frente, eu vou falar sobre a membrana plasmática, um pouquinho mais explicado. A gente tem a parte do meio, que seria o citoplasma. É um líquido viscoso, que a gente pode chamar também de citosol, certo? E é nele onde estão todas as organelas que mantêm a nossa célula viva. Mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomos, ribossomos, que mais? Gisla, Centríolos, tá? Oi. uma pergunta. Esse tipo de conteúdo, por exemplo, que a gente está estudando, pode cair no Enem? Sim, com certeza. Certo, ok. Eu acho que tem algumas pessoas do ensino médio aí, provavelmente eles reviram, quem está no primeiro ou segundo ano, provavelmente reviu esse conteúdo todinho no primeiro ano, certo? E deve estar revendo agora O no Enem vai terceiro ser ano. em janeiro, é? O Enem O vai ser em Enem janeiro? Ah, é. tá. Eu achava que era em novembro, mas mudou. Não porque por conta da pandemia aí teve essa mudança. E a Ok. gente tem um núcleo, certo? Esse núcleo é a partezinha aqui mais central da célula. Existe uma diferença entre a célula procariota e a célula eucariota. A célula procariota não tem um núcleo, não tem essa carioteca, certo? O material genético da célula procariota, ela está dentro do citoplasma, numa região chamada de nucleóide, mas não é um núcleo, tá? Fica lá no citoplasma. Já as células eucariotas, ela tem um núcleo. E aí o material genético, ou seja, o DNA, ele fica dentro desse núcleo, protegido pelo núcleo. Núcleo, numa parte que a gente chama de carioteca. Certo? A gente vai estudar melhor todas essas partezinhas aí. Um pouquinho mais para frente. Quais são as diferenças entre as células procariotas e as células eucariotas? Gente, as células procariotas não têm membrana nuclear. Já as eucariotas têm membrana nuclear e tem uma parte que a gente chama de nucleolo. As células procariotas, ela tem a ausência de organelas com membranas. A única organela que tem na procariota são os ribossomos. Só. Nas eucariotas tem o restante das organelas tudinho, tá? As células procariotas, elas atuam por meio do processo de fotossíntese e também pelo processo de respiração celular. Já as células eucariotas, a fotossíntese ocorre apenas nas células vegetais, porque as eucariotas a gente divide em dois tipos de células: as células animais e as células vegetais. Então, aqui, ó, na procariota, as células elas podem atuar no processo de fotossíntese, como também pelo processo de respiração celular. Nas eucariotas, a gente tem o processo de respiração celular nas animais e fotossíntese apenas nas vegetais, porque tem cloroplastos que vai produzir a clorofila, certo? Todas as bactérias são constituídas por células procariontes. Os outros demais reinos, tá? Célula eucariota. Fungos, vegetais, animais, protozoários, certo? Todas células eucariotas. Então, ó, o que a gente pode fazer um resumão do que foi dito. Célula procariota, envoltório nuclear, ou seja, tem núcleo? Não. A célula eucariota? Tem. Organelas, a célula procariota? Não tem. Só tem o ribossomo, como eu falei. As outras, na eucariota, ó, as outras têm. DNA não está associado à produção de proteínas. Nas eucariotas, o DNA, ele atua na produção de proteínas. Nas células procariotas tem os ribossomos e nas eucariotas também tem ribossomos. Então, dessas organelas aqui, a única organela que possui a célula procariota são os ribossomos. Só. Tá certo? Posso ir para as células procariotas?
Ou Pode. ficou alguma dúvida? Pode. Vamos lá. Ó, é mais fácil eu lembrar quais são os seres que estão nas células procariotas. Bactérias e arqueobactérias. Só. Protista, eucarionte. Um fungo, eucarionte. Uma zebra, eucarionte. O ser humano, eucarionte. Certo? Bactéria, arqueobactérias, procarióticas. Só. Os demais, células eucariotas. Que aí pode ser unicelulares ou pluricelulares. Que já é outro esquema. Então, vamos lá. Além da membrana plasmática, citoplasma e nucleoide, que é a região onde fica o DNA no citoplasma, essas células também possuem parede celular, cujo principal componente é um peptidioglicano, que é um composto de aminoácidos e carboidratos e ribossomos. Essa daqui, ó, nem se preocupe que componente peptidioglicano, né? Provavelmente vão cobrar isso nunca, tá certo? Mas eu preciso saber que além da membrana, além do citoplasma e do nucleoide, não é núcleo, nucleoide, que está no citoplasma, eu tenho ainda uma parede celular e eu tenho os ribossomos que vão sintetizar as proteínas. Só. Então, ó, eu tenho alguns compostos, certo? Que são compostos acessórios. Mas aí são acessórios, certo? Quem são esses compostos acessórios? Aí a gente vem aí ver alguns desses compostos acessórios, tá? A gente tem, por exemplo, as fímbrias, isso aqui, ó, fímbrias e o pili, tá? Isso aqui serve para quê? Serve para que ele possa aderir a outras superfícies, certo? Aderir a algumas superfícies. Então, você vê que ele é todo rodeadinho, ó, de pili ou fímbrias, tá? Ele tem uma cápsula proteica. Essa cápsula é um envoltório externo da parede celular. Então, você vê que tem uma parede celular, ó, que é essa partezinha amarela, e por fora da parede celular ele tem uma cápsula, certo? Vai proteger a célula. Ele tem ainda esses flagelos, ó, que é um rabinho. Para que serve esse flagelo? Certo? E tem uma região, tem um negocinho aqui, ó, chamada de plasmídio. E para que serve o plasmídio? É uma molécula de DNA circular. E pode conter genes para resistência a antibióticos, para tolerância a metais tóxicos e para a produção de toxinas. Então, é aí onde vai ocorrer a parte, por exemplo, de mutações. E aí essas bactérias elas vão se tornar mais resistentes aos antibióticos, né? Então, é nessa partezinha aqui, ó, os plasmídios, eles são importantíssimos. Galerinha, dúvidas? Explique de novo, Gila, sobre os plasmídios. Esses plasmídios, ó, isso aqui, ó. É esse negocinho aqui. Veja, não é o DNA tá aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o meu DNA que fica justamente nessa região chamada de nucleóide. Pode ser no meio da célula, pode ser no cantinho, tanto faz, certo? Os plasmídios são algumas moléculas de DNA circular, certo? Que pode conter genes que vão aumentar a resistência deles, né? E a tolerância a certos antibióticos. Então, quando você toma um antibiótico, está com uma crise de garganta. Isso acontecia muito antigamente. Hoje você só consegue comprar antibiótico se você tiver a receita do médico. Mas antigamente você chegava na farmácia e você pedia um remédio para dor de garganta. E aí o pessoal dava lá um antibiótico para você. Aí você tomava o antibiótico, terceiro dia você já não estava mais sentindo a garganta, quarto dia você parava de tomar um antibiótico. Beleza. Fiquei boa da crise de garganta. Não, só amenizou os sintomas, você não ficou bom não, tá? Você conseguiu matar algumas bactérias, porque o antibiótico ele ajuda a matar, né, algumas bactérias, mas eu não matei todas. Aí essas bactérias começam a se reproduzir novamente. Daqui a pouco você está com outra crise de garganta maior do que a que você estava anterior.
Aí você vai, pega o restante do remédio que você não tomou, toma de novo mais uns 4, 5 dias. Aí você diz que melhorou. Só que, veja bem, já aumentei a quantidade de dias para poder eu conseguir combater aqueles sintomas que anteriormente eu combati no terceiro dia. Em vez de eu matar as bactérias, eu estou deixando elas mais resistentes. Quem é que vai deixar a bactéria mais resistente? Esse negocinho aqui, ó, chamada de plasmídio. Ele vai começar a passar os processos de mutação e vai deixar essas bactérias mais resistentes ao antibiótico. Ah, e é quanto tempo para tomar? 10 dias. Se o médico manda tomar 10 dias, você tem que tomar 10 dias, que é para matar todas as bactérias. E olhe que um ou outro ainda vai resistir, porque justamente tem os plasmídios, que é quem vai deixar ela mais resistente a esses antibióticos. Deu mais ou menos para entender agora? Sim. Show. Então, vamos embora. Vamos falar agora da célula eucariota. Os demais seres vivos, com exceção das bactérias e arqueobactérias, fungos, animais, plantas, algas, protozoários, são células eucariotas. São células mais complexas, podendo chegar a tamanhos 10 vezes maiores do que as células procariotas, e em seu citoplasma existem pequenas estruturas que são as organelas. São todas as células cujos constituintes do núcleo encontram-se separados do restante da célula por uma membrana nuclear ou carioteca, ou seja, possui núcleo, as procariotas não possuem núcleo, ou no caso aí a carioteca, tá certo? Existem dois tipos de células eucariotas, as células animais, as células animais E as células vegetais. vegetais. Não, tá trocado. Tá trocado, tá? Aqui é vegetal e aqui é animal. Erro. Depois eu corrijo. Por que que eu sei que essa daqui é vegetal, gente? Porque ela tem isso aqui, ó. Cloroplastos, parede celular e vacúolo. Isso aí é importante que vocês saibam, certo? Isso aí eu não tenho na célula animal. Vacúolo é um espaço onde eles vão acumular água, certo? A parede celular é para dar mais rigidez à célula vegetal. Por isso que quando você dá um bufete é velho, né? Mas quando você dá um bufete numa parede, numa árvore, vai machucar a sua mão. E se você der um bufete numa pessoa que tem excesso de fofura que nem eu, por exemplo, no bucho, não vai machucar muito a mão, porque vai bater e voltar, né? Vai fazer assim, ó, bloin, 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 certo? Porque a célula animal, ela não tem essa parede vegetal, que dá mais rigidez, certo? À célula. Então, esses três negocinhos, essas três organelas, elas só fazem parte da parede ou das células vegetais. Já na célula animal, a gente tem um negocinho também que não tem na célula vegetal, que é esse bichinho aqui, ó. O meu bloco de carnaval, lisossomos, certo? Só tem, ó, na célula animal, ajuda na digestão celular. A gente vai falar já. Depois, lá para frente, eu falo sobre cada um, qual é a função principal de cada uma, certo? Mas eu devo saber que essa daqui só faz parte do animal e que esses três aqui só fazem parte da célula vegetal. Tranquilo, de boa, favorável? Sim. 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 Isso, muito bem. Me ajudem. Então, aqui a gente tem algumas organelas, né? Ó, lisossomos, ribossomos, centríolos, retículo endoplasmático rugoso, o liso, complexo de Golgi, mitocôndria. Vamos ver já já o que cada um faz. Daqui a pouquinho. Gisla, Oi. os Oi. ribossomos são aquelas bolinhas que ficam dentro do coisa? São essas bolinhas aqui que podem estar aderidas ao retículo endoplasmático ou eles podem estar soltos. Geralmente eles estão aderidos. Ok. Quanto ao número de células, aí os animais eles podem ser, né? Os seres vivos eles podem ser
unicelulares, formados por uma única célula. Exemplo, bactérias, cianobactérias, algas unicelulares, alguns fungos e protozoários. Ou eles podem ser seres pluricelulares, seres vivos formados por muitas células, animais, vegetais, fungos, protozoários e algumas algas. Maísa, vem cá, please. Tu sabe mexer na cafeteira? Bota aqui um café, gente, para mim, por favor. Você sabe que eu sou movida à base de café, né? Com relação às formas, né, dessas células. Gente, deixa eu só revisar um negócio aqui rapidinho. Eu tô falando para vocês, essa parte assim principal, que eu tô falando para vocês, que não é tão específica, acredite se quiser, eu dei para o 6º ano. Os meninos do 6º ano estão estudando isso, estudaram, primeiro bimestre, isso aí comigo. Certo? Então, deixa eu só fazer aqui 2 observaçõezinhas. As células, vamos lá. Como é que um ser vivo é formado? Vamos falar da gente, por exemplo. Eu tenho que ter o espermatozoide, né, de papai, o óvulo de mamãe. Vai ocorrer a fecundação. Os dois vão se juntar e vão formar uma célula-ovo ou zigoto. Show! Esse zigoto, ele vai começar a se dividir, certo? Durante uns 5 dias, mais ou menos. De uma célula forma 2, de 2 forma 3, ele começa a se dividir, formando o que a gente chama de células troncos, tá? E essas células troncos vão formando outras células troncos. Show! Quando chega lá para o 6º, 7º dia, obrigada, Maísa. Lá para o 6º, 7º dia, as células começam a passar por um negócio chamado de especialização celular. Elas começam a se diferenciar agora. É tudo igual, tudo é célula-tronco. Elas passam agora por um processo de diferenciação celular. Umas vão ser células ósseas, outras agora vão ser célula sanguínea, outra vai ser célula do sistema nervoso, tá? E aí, ó, elas começam a ganhar essas formas. Cada uma, né, ganha uma forma diferente. Quem é que vai dizer isso, gente? Meu DNA. Eu começo a ativar genes de um canto ou desativar. E aí eu começo a formar esse processo de especialização celular. Existem em torno de 206 tipos de células diferentes no nosso corpo. Tranquilo? Sim. Sim? Sim. Sim. Falar dessa parte principal de célula, agora vamos falar sobre os detalhes, né? Sobre as partes que compõem a célula. Então, vamos falar um pouquinho sobre a membrana membrana plasmática. A membrana plasmática é justamente essa estrutura que envolve o citoplasma e separa o meio intracelular do meio extracelular. Está presente em todos os tipos de células, tanto na procariótica como na eucariota. Ela é bem fininha, em torno de 6 a 9 nanômetros. Você pega esse valor aí e divide por 1000. É um valor bem pequenininho, certo? E aí foi somente após o desenvolvimento do microscópio, né, da microscopia eletrônica, que o pessoal começou a estudar a membrana plasmática. E aí eles perceberam que a membrana plasmática, ela era formada por fosfolipídios, por proteínas, além de outras substâncias, formando o que a gente chama de fosfolipoproteica, uma camada fosfolipoproteica. Aí, hoje, né, atualmente, o modelo mais aceito é desses homenzinhos aqui, ó, e ele descreve como o modelo de um mosaico formado por uma bicamada fosfolipídica, certo? Como assim? Explico já. Quem compõe a membrana plasmática são esses bichinhos aqui, ó, os fosfolipídios, certo? Lembra, ó, fosfolipídios e proteínas, mas é basicamente formada por esses fosfolipídios. Esse fosfolipídio, ele é dividido em 2 partes. Ele tem essa cabeça, que é formada justamente pelos fósforos, uma cadeia de fosfato e as bases, né?
E essa partezinha aqui da cauda são cadeias enormes de carbono, tá? Essa cabecinha, esse cabeção aqui do fosfolipídio, ela é hidrofílica. Gente, o que é algo hidrofílica? É algo que tem afinidade com a água, tá certo? Então, ele tem afinidade com a água. Ela é uma molécula polar, e aí ela tem afinidade por moléculas polares, tem afinidade com a água. Já essa partezinha aqui de baixo, ok, quem mandou uma mensagem aí no meu WhatsApp, ok. E aí, ó, essa partezinha de baixo, ela é uma cauda hidrofóbica. Vocês já ouviram falar da palavra fobia? Sim. O que é Já. fobia? Medo. Medo de alguma coisa, né? Então, é hidrofóbica. Hidro é de água, então tem fobia de água, ou seja, não tem nenhuma afinidade com a água, certo? Por que é interessante a gente saber que o fosfolipídio ele tem essas duas partezinhas? Porque ela forma, deixa eu só mostrar aqui, ó, ela forma uma bicamada de lipídios e proteínas, certo? Parte, ó, cabecinha para cima, para o lado mais externo, e a partezinha das perninhas, ó, a cauda, para a parte central da minha membrana. Então, veja, ó, a cabecinha está na parte mais externa e a cauda na parte mais interna. Volto já à nossa camada. Os lipídios da membrana são moléculas longas, né, com uma extremidade ou cabeça hidrofílica, no caso polar, e uma cadeia ou cauda hidrofóbica. Beleza. E aí, essas moléculas que possuem uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica, a gente chama de antipáticas. Tem duas caras. Certo? Além deles, tem o colesterol, da classe dos esteroides, né, que está presente em menor quantidade, e também tem as proteínas. Certo? As proteínas, elas podem ser encontradas na superfície, que é a partezinha aqui mais, tá, ó, na partezinha de cima, ou ela pode estar na parte mais, no caso, externa ou interna, certo? Na parte mais de periferia. Ela pode passar parcialmente, ou ela pode atravessar essa membrana integralmente. Elas vão atuar como sendo um canal de passagem também, certo? Mas eu explico mais para frente como. Então, veja, a gente tem aqui, por exemplo, o meio externo, e aqui a gente tem o meio interno. Aqui a gente tem uma região hidrofílica, e aqui a gente tem uma região hidrofóbica. Gente, se aqui eu tenho afinidade com água, e aqui eu não tenho afinidade com água, por onde que as minhas moléculas de água vão passar? Pela parte de cima ou pela parte do meio? Do meio. Pela partezinha das extremidades ou pela parte do meio? Do meio? Do meio? O que é que vocês acham? O meio é a região hidrofóbica. Na parte de cima, a região hidrofílica, ou a parte de baixo. E agora? Professora, parte de cima? Na parte de cima ou na parte de baixo, que é a região hidrofílica. E por onde é que as gorduras, os lipídios, né, a parte de óleo, vai passar na membrana plasmática? Pela parte do meio, que é a região hidrofóbica. Se ela tem fobia à água, ela vai ter uma afinidade mais com a parte de óleos, certo? Explique de novo, Diva, que Então, travou aqui. eu Tá travando. tenho uma parte
Professora, tá travando. Tá travando. Tá travando? Sim. Vocês escutaram até que parte, mais ou menos? Essa parte aqui, vocês entenderam? Sim. Para repetir, então eu vou repetir essa parte aqui, né? Travou nessa parte aí das proteínas. Então, eu vou repetir essa parte das proteínas, né? Pronto, então vamos repetir essa parte das proteínas. Bom, a gente viu que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada, bicamada, tem uma, duas, de fosfolipídios, certo? Bicamada fosfolipídica. Essa partezinha aqui de cima e essa partezinha aqui de baixo é a cabecinha do meu lipídio. Ela é uma região hidrofílica, tem afinidade com a água. Então, vai deixar passar livremente as moléculas que são mais polares, por exemplo, a água, certo? Vai deixar passar livremente. Já essa parte do meinho é a região aqui, ó, hidrofóbica, certo? É a parte aqui do meio. Essa parte aqui do meio, ela não vai deixar passar água, mas ela deixa passar os óleos. E dentro da minha camada, inserida nela, que a gente chama de proteína transmembrana, ou seja, ela passa a membrana inteira, a gente tem uma proteína, ou essas proteínas, elas podem estar aqui, ó, aderida na parte mais externa, que a gente chama de proteína integral. Mas elas estão aqui na parte mais do meio externo, certo? Ela só passa metade da minha camada. Para que servem essas proteínas? Serve para auxiliar o transporte de algumas substâncias que a membrana plasmática não deixa passar de jeito nenhum. Certo? Quando chegar em transporte, aí eu explico melhor essa partezinha aí. Então, existe algumas substâncias que passam livremente, tá? Moléculas hidrofílicas, glicose, açúcar, elas vão passar naquela partezinha mais de cima ou mais de baixo. Já moléculas hidrofóbicas, como gás carbônico, gás oxigênio, as gorduras, né, os lipídios, de maneira geral, vão atravessar mais facilmente pela partezinha do meio, que são moléculas hidrofóbicas, tem mais afinidade com a gordura do que com a água, certo? Existem algumas moléculas, alguns íons, por exemplo, né, algumas substâncias ou íons, que a membrana plasmática ela não deixa passar. E aí, como é que vai fazer para passar esses íons que é importante para a substância, lá para a célula? A proteína vai fazer esse transporte, certo? Aí a proteína vai lá e auxilia durante esse processo desse transporte, a passagem dessas substâncias. Tranquilo? Sim. Sim. Vamos lá. Em virtude da permeabilidade, muitas substâncias se movimentam livremente entre o citoplasma e o meio extracelular. Ó, se você observar aqui para a imagem, íons de sódio tem bem pouquinho no interior da célula, mas olha o monte que está aqui fora da célula. Doido para entrar. Íons de potássio, eu tenho pouco do lado de fora, mas olha a ruma que eu tenho aqui dentro. Certo? Moléculas de oxigênio, tem mais do lado de fora do que do lado de dentro. Já as moléculas de gás carbônico, tem mais do lado de dentro da célula do que do lado de fora. Essa diferença na concentração desses compostos químicos entre o citoplasma, que é a parte de dentro da célula, e o meio externo da célula, a gente chama de gradiente de concentração. Certo? E é ele quem vai tornar possível que a célula fique viva. Ou é para uma célula viva que ela comece a criar e a manter essa concentração de diferença. Quem é que vai fazer essa concentração nessa diferença dessas substâncias? Esse gradiente de concentração, a membrana plasmática. Porque se eu deixar passar todo mundo livremente, ora vai ficar faltando, ora vai ter em excesso.
Então, ela faz esse controle, tá certo? Essa permeabilidade seletiva é quem vai fazer esse controle, tá bom? E aí, como eu falei, a gente tem dois tipos de transportes. Veja, Gisa, Oi, explique de novo o gradiente de concentração. vamos lá. A membrana plasmática, ela não faz esse muro, né? Ela não faz essa divisão entre o meio externo e o meio interno. Eu tenho muitas É, substâncias circulando aqui por fora da célula. Eu também tenho muitas substâncias circulando aqui no interior da célula. Se a membrana relaxar, um bocado vai sair daqui, vai para cá, outro bocado que está aqui fora vai entrar e vai ficar uma bagunça geral. Aí a célula vai sofrer algumas consequências e pode morrer, certo? Então, por que que é importante a permeabilidade, né, seletiva dessa membrana plasmática? Para justamente não deixar que todos os compostos que estão aqui em excesso passem para dentro da célula, sem necessidade, como os que estão aqui dentro da célula saia sem necessidade. Aí, essa diferença na concentração que tem aqui fora para o que tem aqui dentro, a gente chama de gradiente de concentração, certo? E para que serve eu ter essa diferença nesse gradiente de concentração? Para que eu consiga manter tanto o meio interno como o meio externo, como é que eu posso dizer? Com a quantidade suficiente que eu precise para sobreviver. Nem excesso, nem de menos. Na quantidade ideal. Aí o que que acontece? Alguns daqui estão doidos para entrar. Né? Os que estão aqui fora, tem uns que estão doidos para entrar para cá. E tem uns que estão aqui que estão doidos para sair. Só que a membrana ela não permite. Aí, o que que acontece? Essas substâncias, né, essas moléculas que precisam, né, sair de todo jeito ou entrar de todo jeito, ela vai passar, mas ela vai passar tendo um gasto, por exemplo, ativo. Ó, veja que aqui você tem, ó, os íons de sódio, aqui dentro tem pouco. Aqui eu tenho os íons de potássio. Aí, um pouquinho para frente, eu explico esse negocinho aqui, ó, que é a bomba de sódio e potássio. Mas aí, essa bomba de sódio e potássio é justamente o que a gente chama de transporte ativo. Por que que é um transporte ativo? Porque tem gasto de energia. E esse transporte ativo, ele vai ocorrer justamente, ó, as substâncias que atravessam a membrana plasmática por meio do processo de transporte, os quais podem ou não existir gasto de energia para a célula. Aquele cuja passagem da molécula ocorre sem gasto de energia, a gente chama de transporte passivo, osmose ou difusão. E aí tem a difusão simples e a difusão facilitada. Exemplo de osmose bem básico para vocês tentarem entender. Quando você passa o creme na pele, hidratante, você vai lá e passa o hidratante na pele. A sua pele não absorve esse hidratante? Então, ela passa para o meio interno, né, do seu corpo por meio de um processo chamado de osmose. Mesma coisa com aquele negócio que quando você leva pancada, você vai lá e passa lá aqueles spray, ou você pega lá o Bengay, gelol, sei lá como é que chama, e dá aquela massagem. Então, ela passa por meio dos processos de osmose, certo? Difusão tem de dois tipos, que é a facilitada e a difusão simples. Aí, é porque assim, eu vou explicar isso aqui já já, tá certo? Mas é, por exemplo, um gás. Tem lá uma bexiga e eu abro um furinho, faço um furinho de nada na bexiga. Aquele gás, ele não vai sair de dentro da bexiga para o meio externo. Tá saindo por meio de que a gente chama de difusão, certo? Então, o transporte certo. passivo, ele não tem gasto de energia. Osmose ou difusão. Já o processo ativo, ele tem gasto de energia, porque eu preciso ativar uma daquelas proteínas para poder acontecer esse transporte. E aí eu vou precisar gastar energia. Eu estou aqui passivamente sentada na minha cadeira, não estou gastando nada de energia, mas se eu estivesse correndo, eu estou ativa, então eu estou gastando energia. Tá certo? Então existe esse processo chamado de
processo passivo e um processo ativo, né? Passivo quando não tem gasto de energia, ativo quando tem gasto de energia sim, certo? Aí agora vamos explicar o que é o processo de osmose e o que é o processo de difusão. Bom, quando existe um gradiente de concentração entre o meio externo, ó, vou voltar aqui, certo? Gradiente de concentração entre o meio externo da célula e o citoplasma. Vocês estão conseguindo ver meu mousezinho? Deixa eu botar o apontador, ó. Meio externo e o meio interno, né? O citoplasma. Existe uma tendência de que tenha movimento de moléculas através da membrana plasmática. Alguém vai entrar, alguém vai querer sair, certo? Esse movimento pode ser das moléculas dissoluto, ou seja, estão lá, a substância foi dissolvida, ou do solvente, no caso, pode ser a água. O solvente, ele tende a movimentar-se de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada, processo de osmose. Então, vamos lá, voltar para a nossa imagenzinha. Então, por exemplo, a água, certo? A água, ela tende, ó, fluxo da água, ela tende a sair de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Quando vocês vão para a praia e vocês passam muito tempo na água, o que é que acontece com a pele de vocês? Me diga aí. Puxa aí na memória. Enruga. Fica tudo enrugada. Por que que fica enrugada? E aí, por que que fica enrugada? Porque você está perdendo água do seu meio para o outro, certo? Meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Se você for lá para o Mar Morto tomar banho lá, você não pode passar muito tempo dentro da água, não, porque a concentração lá ainda é maior do que no mar normal. O que é que vai acontecer com você? Vai desidratar, certo? Porque a água ela tende a sair do meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Já o soluto, ele tende a mover-se de uma solução mais concentrada, é o contrário, de uma solução mais concentrada para uma menos concentrada. Aí é o que a gente chama de difusão, certo? Veja, ó, aqui você tem um soluto, tá um meio, ó, mais concentrado. Aqui não tá nem concentrado, tem menos concentrado. O que é que vai acontecer? Ele vai passar desse meio mais concentrado para um menos concentrado, meio que equilibrar, certo? Ó, as quantidades de um meio com o outro, certo? Isso aí é a difusão simples. E quando é que eu tenho a difusão facilitada? É quando eu tenho a participação da proteína. Na difusão simples, eu não tenho gasto de energia, transporte passivo. Na difusão facilitada, eu preciso de algum facilitador. Esse facilitador vai ser a minha proteína, certo? Ela quem vai servir de porta, né, de canal para facilitar a entrada dessa substância, ó. E aí, eu tenho aí um transporte agora ativo. E aí, esse transporte ativo vai precisar, né, no caso, vai gastar um transporte que vai ser gasto de energia. Ok? Repito? Repita, Gisa. Repita, por favor. Vamos lá. A água, ela passa por meio da membrana, por meio de um processo chamado de osmose, aonde ela sai do meio menos concentrado, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, certo? Então, ela sai de um menos concentrado, ó, para um mais concentrado. Você vê que aqui diminuiu e aqui, ó, aumentou, aonde está mais concentrado. Já o soluto, ele faz o processo contrário.
ele sai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, equilibrando a situação. Tanto a osmose como a difusão simples, né? A facilitada também, eu acho que eu estou ficando doida. A facilitada também, acho que é sem gasto de energia. Se não me engano, a memória, eu falei lá na frente que só a bomba de sódio e potássio é que vai ter gasto de energia, não foi? Quer dizer, lá atrás. A difusão simples, eu tenho a concentração de soluto, ó, no meio externo, ó, meio, espaço extracelular, tá fora da célula. Aqui é a minha membrana, ó, bicamada fosfolipídica. Esse daqui, ó, dissoluto, que está mais concentrado aqui fora, começa a passar para dentro da célula, para equilibrar os dois meios, certo? Então, ele sai do mais concentrado para o menos concentrado, nessa direção. Também transporte passivo, certo? Já a facilitada é porque eu estou tendo um facilitador. Quem é esse facilitador? A minha proteína, certo? A proteína que está lá transpassada na minha membrana, ela serve como facilitador. Então, por exemplo, aqui a glicose, ó, moléculazinha de glicose, vem e passa através da proteína. Mas também vai ser um processo de transporte passivo, tá? Não vai ter gasto de energia, não. Eu confundi aqui os babados. Também vai ser um processo livre, né? Vai ter esse facilitador e não vai ter gasto de energia. Ok? Aí vamos a alguns exemplos. Não precisa você saber disso tudo, não, tá? Só olha para cá, para essa imagenzinha. Deixa eu ver quantas horas já faz. 1 hora já de aula, eu acho que eu devo estar na metade do conteúdo. Vamos lá. Um pouquinho mais da metade. Ó, olha para esses babadinhos aqui, certo? Aqui eu tenho uma solução isotônica. Gente, iso quer dizer iguais, certo? Volume, não teve alteração de volume. Tanto na solução aqui, como aqui na minha hemáciazinha. Então, as hemácias, elas sofrem com um processo de osmose quando ela tem uma diferença, tá, do meio, quando ela é colocada em um meio diferente. Se ela é colocada em uma solução isotônica, iso quer dizer iguais. Tônica é de tonicidade, é um meio, tá? Iguais. Isso seria a palavra iguais, tá? Mas eu escrevo que é uma beleza. Então, não vai ter alteração. Ela não vai sofrer alteração. Quando eu coloco a hemácia numa solução hipotônica, apresenta uma menor concentração de solutos, tá? O que é que vai acontecer com essa hemácia? Vai começar a entrar água dentro dela. E ela vai estufando. Vai aumentando o seu volume. Caso não consiga sair de lá, ela pode até romper, certo? Quem é que vai ajudar ela a não romper? A membrana lá, tal, bonitinha, que vai auxiliar nesse processo, mas aí, caso ela fique numa solução hipotônica por muito tempo, ela vai inchar e pode romper lá a membrana e estourar. E uma solução hipertônica é que eu tenho uma concentração de soluto muito grande. O que é que vai acontecer com a minha hemácia? Ela vai perder água, certo? Para o meio. Então, ela vai murchar. A bichinha, tá certo? Vai ficar enrugada, vai ficar murchinha. Então, ela vai soltar, vai liberar água para o meio. O meio não está mais concentrado? Aí vai vir para o meio, tá certo? Então, ó, iso iguais. A hemácia vai sofrer alteração? Não, vai continuar igual. Hipotônica, menor concentração de solutos. A hemácia vai começar a inchar, vai começar a aumentar o seu volume, tá? Podendo até estourar. E a hipertônica é quando eu tenho uma maior concentração de soluto. Aí a bichinha vai murchar, vai enrugar, porque ela vai liberar água para o meio. Certo? Certo.
E nos vegetais, como é que ocorre essa osmose em meio vegetal? Aí no meio vegetal a gente tem, quando essas células vegetais, elas são mergulhadas em soluções isotônicas, primeiro caso aqui, ó, a célula vegetal, ela perde água, ou ela não sofre alteração, perdão. Iso, iguais, né? Tônico, beleza. Ela não sofre alteração, certo? Está mergulhada lá, a quantidade de água que sai e que entra vai ser a mesma. Então, ela não sofre alterações. Seu volume, a quantidade que entra é a mesma que sai. No meio hipertônico, o que acontece? A célula vai perder água para o meio, ó, vai liberar água para o meio, que é mais concentrado. A quantidade de água que vai entrar é menor, então ela vai murchar também, a bichinha. E o meio hipotônico, a quantidade de água que vai sair é menor do que a quantidade de água que vai entrar. E aí a bichinha, ó, incha, tá certo? Aumenta o seu volume. Mesma coisa que acontece com as hemácias. Só que, diferente das hemácias, elas não vão se romper facilmente porque elas têm a parede celular, tá? E a hemácia, como ela tem só a membrana plasmática, que é quem vai segurar, quando passa do limite lá, ela vai fora. Aqui, no caso, ela não vai romper facilmente, porque tem a parede celular, que dá uma maior rigidez, né, para a célula. E o transporte ativo é a bomba de sódio-potássio. O que é essa bomba de sódio-potássio? É justamente quando eu preciso fazer esse transporte de sódio e de potássio. O sódio, ele sai, certo? E o potássio, ele entra. Aí a gente tem essa diferença, tá? Não preciso explicar muito bem esse processo, tá? Porque com certeza também não vai cair esse processo para vocês explicarem. Mas só para saber, transporte passivo, não tem gasto de energia, osmose, difusão simples e facilitada. Transporte ativo, tem gasto de energia, bomba de sódio, potássio, certo? Também vai passar por meio de quem? Das proteínas. As proteínas que vão fazer esse transporte, tá certo? Pode ir para frente, que atrás vem gente. Pode. Outra modalidade de transporte, gente, é o transporte em bloco, certo? Seria o transporte em quantidade. O que acontece? Quando a gente tem precisa transportar um alto número de moléculas, certo? Por exemplo, os polissacarídeos, proteínas e coisa e tal, aí a gente faz por meio desses dois tipos de transporte, que é a endocitose e a exocitose. Eu gosto muito de analisar o nome, porque por meio do nome a gente já consegue meio que saber qual é o conteúdo. Gente, endo, lembra o quê? Endo. Dentro? Alguma coisa Dentro. assim? Dentro. Certo? Exo. Fora. Fora. Saída. Então, a endocitose é a entrada de material para dentro da célula. Tá? Exocitose é a expulsão. Vai para fora. A endocitose, ela pode acontecer de duas maneiras. Fagocitose ou pinocitose, certo? A fagocitose é esse negocinho aqui, ó. Você tem aqui a minha célulazinha, certo? E ela vai engolir esse material. Ela forma, ó, uns falsos pés, que a gente chama de pseudopés. Vê que a célula tá aqui bonitinha, ó. E aí ela começa, ó, a formar esses falsos, que a gente chama de falso pés. Eu diria, eu faria uma falso boca, mas, tá, ó, pseudopés. E aí ele engloba essa partícula e ele vai fagocitar. Ele vai comer, digerir, tá certo? Então, a fagocitose, aí lembra disso aqui, ó, detalhe importantíssimo. Fagocitose são em materiais
sólidos. Partículas sólidas. Essas partículas vão entrar para dentro das células, vão ser fagocitadas, vão ser comidas, digeridas, capturadas, tá certo? Enfim, alguns, por exemplo, os macrófagos, que são algumas células de defesa do nosso organismo, faz isso. Ele vai lá, pega aquela bactériazinha ou alguma que ia fazer mal para o nosso corpo, e aí ele engloba para dentro, digere esse negócio, certo? A pinocitose faz a mesma coisa que a fagocitose, só que em vez de formar um falso pés, o que é que ela faz? Ela faz uma falsa boca, ela forma uma cavidade. E aqui, ó, ela vai se fechando até fechar. A célulazinha fica o material aqui dentro. Qual é a diferença? Vamos lá. Se aqui são partículas sólidas, aqui são partículas do quê? Líquidas. Gotículas de água, gotículas de alguma coisa aí de líquido. Certo? Forma uma espécie que chama de vesículas, que é puxada para dentro da célula. Tranquilo? Gisela, Oi. a fagocitose acontece em partículas sólidas e a Sólidas. endocitose acontece em líquidas, né? Líquidas, isso. E a exocitose, gente, é o processo o quê? Contrário, Expulsão. vai liberar. Veja, a célula, ela respira, ela faz a digestão, ela faz o transporte, produção de proteína. Obviamente, ela também vai fazer a excreção. Então, é aquele material que eu não quero. Aí eu vou eliminar da célula. Então, exocitose, tá certo? É quando eu tenho a eliminação desse material, do meio interno para o meio externo, certo? Aí vamos falar um pouquinho agora sobre a parede celular. Eu vou tentar resumir o máximo possível, certo? Porque ainda tem alguns conteúdos aí, o citoplasma, a parte de núcleo, senão não vai dar tempo da gente ver tudo hoje. Ó, a parede celular, a gente tem bactérias, algas, fungos e alguns vegetais que possuem, né, e vegetais, né, que possuem parede celular. Dá forma e impede que ela sofra rupturas quando mergulhada em soluções hipotônicas, como a gente viu ainda agora. Reduz a perda de água e promove rigidez das células. Nas bactérias, a parede celular é formada pelo peptidioglicano. Nas algas e plantas, a parede celular é formada de celulose. E nos fungos, é formada pela quitina. Tá certo? Então, tem também essa diferençazinha aí. Algas e plantas celulose, que é a mais comum, o fungo é a quitina, tá? No caso aí também a gente tem carboidratos, né? Os polissacarídeos. E nas bactérias, o peptidioglicano. O citoplasma, ele fica entre a membrana e o núcleo, é preenchido pelo hialoplasma, ou a gente pode também chamar de citosol, e é onde tem aí o funcionamento de toda a célula, com as suas organelas, certo? O citoplasma, ele tem duas regiões. Uma região mais externa, que é a região aqui mais das bordas, que eles chamam de ectoplasma, e uma região mais de dentro, da parte mais do meio mesmo, que a gente chama de endoplasma, certo? Nas bordas, Gisela, ectoplasma, oi, o ectoplasma é tipo o que fica no lado de fora, né? nem do lado de fora é a membrana, mas fica assim, na partezinha da extremidade do citoplasma, grudadinho com a membrana, digamos assim. E Não o entendi. endoplasma é a parte mais de dentro, certo? Aí o endoplasma é a parte mais fluida, o citosol, certo? As células procarióticas, representadas pelas bactérias, constituem a organização celular mais simples, né? E o seu citoplasma constitui-se basicamente de uma solução de água e outras moléculas que atuam no metabolismo celular. O que é que eu tenho tanto do citoplasma de uma célula procariota? Os ribossomos, os plasmídios, né? E o DNA, que fica lá no nucleóide. Tranquilo? De boa? Favorável?
Sim. Sim. Já nas células eucariotas, né, a gente tem um bocado aí de organelas. Aí a gente tem, por exemplo, ainda falando das células procariotas, o ribossomo, que é responsável pela síntese proteica, né, produção de DNA. Aí falando agora de outras organelas que estão na eucariota. Retículo endoplasmático. Eu tenho um retículo endoplasmático liso ou não granuloso, aonde há a produção de lipídios, e eu tenho o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, onde se encontra aderido à sua superfície os ribossomos, que vai produzir lá as proteínas, certo? Serão transportados justamente para o complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi vai fazer o quê? Vai armazenar, certo? Essas proteínas. Que mais? Ó, complexo de Golgi armazena. Os lisossomos, digestão celular, processo de autofagia, defesa, certo? Mitocôndria, serve para quê? Respiração celular. Respiração celular. Tá? Os plastos vão formar justamente o cloroplasto, que é a produção de clorofila. Clorofila serve para fotossíntese, e é a clorofila que dá essa cor verdinha para as plantas. Vacúolo, além da defesa de ataque contra os herbívoros, que ele acumula substância tóxica, também serve para acumular água, certo? O que mais? Os centríolos, ajuda na divisão celular. E o núcleo. Aí o núcleo, a gente já viu, tem um envelope nuclear. Dentro desse envelope nuclear, a gente tem o DNA, certo? O DNA, ele é responsável pela produção, né, através da produção do RNA, aí o RNA ribossômico vai produzir os ribossomos, né? O DNA também é a principal característica, hereditariedade, né? Responsável aí pelas heranças, as características de herança genética herdadas do nosso pai. Pai e mãe, né? Pelo amor de Deus. Nossos pais. Filamento de DNA. A gente viu que o DNA, ele é uma camada, né? Que é uma fita dupla, né? Dupla hélice, ou seja, tem duas fitas. O RNA só tem uma única fita. O DNA, ele vai se juntando aí nessas fitas e vai formar os cromossomos. A gente tem no total 23 pares de cromossomo herdado da nossa mãe, 23 pares herdados do nosso pai. Juntando tudo, a gente tem aí no total de 46 cromossomos, tá certo? Aí aqui ele fala um pouquinho da estrutura, né, dos cromossomos, que aí tem os tipos diferentes de cromossomos. Essas partes, gente, eu tenho quase certeza que eles não cobram isso, não. A prova, ela é muito básica, sabe? Ela é bem, assim, processos bem simples. Então, essas partes mais específicas, eu tenho certeza que eles não cobram, não. Mas aí, por exemplo, os cromossomos, certo? Eles se dividem de duas formas. Veja, a gente tem as células germinativas, que são as células sexuais, né? Vão produzir os gametas, masculino e feminino, e a gente tem as células somáticas. As células germinativas ou sexuais, a gente fala que elas são células haploides, Nzinho. Aí isso sim é importante vocês saberem, tá? Porque pode cair. Já as células somáticas são células diploides, 2 Ns, tá? Por que 2 N? N igual a 23, que são os 23 cromossomos que você herda do seu pai e 23 que você herda da sua mãe. Nas células diploides, você tem 2 N, ou seja, 23 do pai e o outro N, 23 da mãe. As células haploides, você só tem um N, tá? Apenas uma cópia de cada cromossomo. No total, 23. Então, a gente tem aí os cromossomos sexuais, os cromossomos autossômicos. Esses cromossomos vão formar pares homólogos, ou seja, pares iguais,
certo? E lá no parzinho 23, ó, isso aqui é tudo que eu já falei, tá? 46 no total, 23 de um, 23 de outro, certo? Alterações cromossômicas, duvido que caia isso, então a gente vai passar, tá? Mas eu vou falar sobre isso aqui. Que na verdade não tem só essa, são 3 síndromes que a gente tem da questão da genética. Olha, a gente tem no total 23 pares de cromossomos, certo? O 23º, ou seja, o parzinho 23, é o par sexual, certo? Esse par sexual, vocês conseguem ver isso eu escrever aqui, ó? Consegue ver, né? Esse parzinho sexual é o seguinte: se eu tenho o X e um Y, eu tenho um menino. Vai ser sexo masculino. Vai ser caba homem, caba macho. Se eu tenho XX, eu tenho uma menina. Vai ser mulher. Certo? Mulher. Gente, a mulher, ela só libera, ó, 2 tipos de cromossomos, que é o cromossomo X. Ela só vai liberar ou o X ou o X. O homem, ele vai liberar ou o cromossomo do tipo X ou o cromossomo do tipo Y. Isso quer dizer que na hora da fecundação, eu vou ter ou um cromossomo, no caso da mulher só vai ter o X, tá? Mas no caso do homem, ou vai ter o X, que aí vai formar XX, vai formar uma menina, ou ele vai ter um Y, XY vai formar um menino. Então, quem é que define o sexo da criança? O homem, porque ele pode liberar o cromossomo X ou o cromossomo Y. Se for o X, com o X da mulher, vai formar uma menina. Se for o Y, com o X da mulher, vai formar um menino. Certo? E eu tenho 3 síndromes que são características. Aqui ele só fala. Não, tá aqui. Que são características de alterações genéticas. Ou seja, no seu DNA, já na sua herança genética, na formação aí dos genes, você tem alteração. Nesse casozinho aqui, certo? Você tem a alteração, por exemplo, da síndrome de Down, é uma alteração que tem no parzinho 21. Em vez de ter 2 cromossomos, você tem 3, certo? Trissomia, que chama. Trissomia, certo? Então, você tem aqui, em vez de ter 2 cromossomos, um parzinho de cromossomos, tem 3 cromossomos. Ocasiona síndrome de Down. E eu tenho mais outras 2 síndromes, tá? Que também são caracterizadas por alterações genéticas. Nesse caso aqui, a gente tem no parzinho 23, que está aqui, ó. Alteração genética no parzinho 23. Em vez dele, aí no caso aqui da síndrome de Turner, acontece apenas em mulheres, certo? Em vez dela ter 2x no parzinho 23, ele tem apenas um X, que a gente chama de monossomia, certo? Mono de 1. Somia de cromossomos. Então, em vez de ter 2x, ela tem apenas um, tá certo? Tem ovários que não vão funcionar, baixa estatura e pescoço alado. Forma assim um pescoço bem diferente. Eu acho que eu estava falando isso para o pessoal do 8º ano, não foi? Eu falei para vocês já, não falei? Falou. Falei, né? O 8º Falou. ano. Pronto. E o 9º ano de ano passado. Então, se lembra aí. Se a lembre. E no caso da síndrome de Klinefelter, certo? É porque esse negócio aqui ficou meio estranho. Ele tá aqui, ó, o X e o Y. Era para ser assim, ó, X e Y. O que é que acontece? Tem uma trissomia. Ele tem um X a mais, certo? Um cromossomo X a mais. Então, é para acontecer, por exemplo, acontece apenas em homens, aonde esse homem ele tem um X a mais.
E aí esses indivíduos, eles vão apresentar testículos pequenos, mamas maiores e ausência de espermatozoide. Então, são indivíduos que provavelmente não vai poder ter filhos, tá? Não é que ele tenha problema sexual, não, ele tem baixa quantidade de espermatozoide. Isso quer dizer que ele não vai poder ter filhos, certo? Mas não é que ele tenha um problema sexual, não. Ufa, terminamos essa parte todinha de biologia celular. Ainda estão vivos? Sim. Sim, estamos. Sim. Show, porque tem mais aqui, são bem rapidinho. Tem 18, mas é porque tem muitas imagens, tá? Mas acho que 10 slides mais ou menos, que é o principal, que são as lentes corretivas, tá? Eu vou postar todos esses slides lá no grupo para vocês. Quando aparecer, please, me avisa. Apareceu. Apareceu. Então, vamos lá. As lentes corretivas, eu vou fazer uma revisão um pouquinho sobre olho, tá? Então, a visão é um dos 5 sentidos no ser humano, né? Ele vai formar, por exemplo, as imagens. Como é que essa imagem é formada? A luz, ela entra por dentro do nosso olho, vai até a retina. Lá na retina, a gente tem as células sensoriais, que vai pegar essa informação e levar até o sistema nervoso central por meio do nervo óptico, tá? Então, vamos ver aqui algumas partezinhas do olho para ver se vocês se lembram. A gente tem algumas estruturas que são externas e algumas estruturas que são internas, tá? Do olho. Vamos às de proteção. Então, ó, supercílio, né, os sobrancelhas. Isso aqui eu tô só revisando, tá, galera? Supercílios, sobrancelhas, cílios, certo? Pálpebras. Aqui a gente tem os cílios embaixo, né? A pálpebra inferior. Eles servem para proteger o nosso olho da, por exemplo, poeira. Aqui no caso, a sobrancelha, quando você escorre o suor, aí a água, ela bate na sobrancelha e ela faz isso, ó, corre pela lateral. Então, é para evitar que caia algo dentro do nosso olho. Os cílios é para evitar que toda hora entre poeira no nosso olho. E quando você fecha o olho, é para justamente também não deixar passar nada de fora para a parte interna do olho. A gente tem aqui, ó, já na parte mais de dentro, na parte mais interna, mas ainda assim na parte externa do olho, tá? Essa parte aqui é a parte de fora. A gente tem aqui, ó, a pupila, que é essa bolinha pretinha do olho, que serve para quê? Serve para permitir maior entrada de luz ou menor entrada. Quando está de dia, quando está claro, a pupila ela fecha. Em conjunto com a íris, tá? Ela fecha. Quando está de noite, eu preciso que mais luz entre dentro do meu olho para eu enxergar melhor, a pupila ela dilata, ela abre. Então, de dia ela contrai, ela fecha, de noite ela está maior, para poder entrar mais luz, certo? Essa partezinha colorida do olho a gente chama de íris, a parte branca a gente chama de esclera, e tem essa região aqui, ó, do olho, que é a região lacrimal, que é onde vai ser liberada a lágrima. Gente, toda hora a gente está liberando lágrima no nosso olho. Para que serve essa lágrima? Para proteger o olho, para não ressecar. E também tem umas substâncias, umas bactérias dentro do olho que vai combater qualquer impureza que entre dentro do meu olho, certo? E aí ele vai combater essas bactérias ou impurezas que entram lá dentro do meu olho, tá certo? Toda hora que você pisca, o seu olho ele dá um giro. Não sei se vocês conseguem perceber, mas toda hora que você pisca, o olho ele dá um giro. Para que ele dá esse giro? Para justamente lubrificar, certo? Então, toda hora a gente está chorando. Quando você passa muito tempo com o olho aberto, que aí entra a parte de músculo, né, de controle muscular, sistema nervoso central. Por mais que você pisque automaticamente, mas você consegue controlar durante determinado tempo, ficar sem piscar, ou ficar com o olho fechado, certo? Você consegue fazer esse controle.
da musculatura do olho. Se eu fico muito tempo com o olho aberto, principalmente se for num lugar de vento, o meu olho ele começa a arder, porque ele começa a ressecar. E vai chegar uma hora que você vai chorar sem querer. Por quê? Porque você começa a liberar mais água, que é para lubrificar mais ainda o olho, tá? E como você não está piscando, essa lágrima ela vai escorrer. Mas serve para isso, certo? Para lubrificar. E a parte interna do olho, a gente tem essa camada mais de fora, que a gente chama de córnea. Essa camada mais interna, tá? Que é uma parte preenchida por líquido, uma parte de córnea, uma parte preenchida por líquido. A parte mais interna, que a gente chama de lente ou cristalino. É isso aqui que a gente vai precisar estudar para a questão das lentes. Lente corretiva é porque a gente precisa corrigir a lente do nosso olho que está falhando, certo? E o nosso olho, ele tem os músculos, a musculatura que faz com que você olhe para cima, olhe para baixo, tá? De um lado para o outro. São os músculos que rodeiam aqui o nosso olho, certo? Aqui a gente tem uma parte também preenchida por um líquido, que é o líquido humor, vasos, né? Os vasos sanguíneos. E aqui, que é a nossa segunda parte do estudo, que a gente também vai precisar entender, é a parte da retina, que é onde é formada a imagem, certo? Tem as células sensoriais, a gente tem dois tipos de células sensoriais, que são os bastonetes e os cones, e aí eles vão fazer essa interpretação dessa imagem e vão mandar para o nosso sistema nervoso central por meio do nervo óptico, certo? Aqui é falando, mas eu já falei resumidamente o que cada um faz. Aí deixa eu só complementar aqui, ó. Os cones, lembra o quê? Cores. Então, os cones, eles fazem a interpretação das cores, detectam as cores. Uma pessoa que é daltônica, verde, vermelho, troca, não consegue distinguir, é porque tem algum probleminha aqui nos cones, tá certo? Não consegue distinguir. Os bastonetes, eles percebem a variação de luz e de sombra. Então, por exemplo, à noite está escuro. Quem é que está atuando? Os bastonetes. Aff. Então, de noite, se vocês observarem, quando está assim meio no breu, como a gente fala, né, meio escuro, você não consegue distinguir as cores. Porque à noite, quando não está a luz ligada, só quem está atuando são os bastonetes. Você só consegue ver se está mais claro ou mais escuro. Então, você vê tudo meio acinzentado. Quando você liga a luz, aí você consegue ver o colorido lá no seu quarto, certo? Porque os cones, eles só atuam na presença de luz. Tranquilo? Sim ou não? Show. Como é que a imagem é formada no olho humano? Então, que você tem um objeto, esse objeto ele vai passar por dentro da pupila, passa lá por meio da lente e vai ser formada uma imagem lá na retina. Essa imagem que é formada lá na retina, ela é de cabeça para baixo, tá certo? É uma imagem inversa, que a gente chama de imagem inversa. A lente, ela pode ser de dois tipos, certo? Ou ela vai ser uma lente convergente, que é uma lente convergente. É quando você, entre os raios de luz, ela vai convergir tudo aquilo no lugar só. Ou ela vai ser uma lente divergente. Exemplo de lente convergente, Gisla. Um laser. Tem a luz, e aí ela funila tudo num lugar só. Você aponta, tá lá aquela luzinha apontando num lugar só. Certo? Lente divergente, a luz do carro. Você clareia e a luz ela faz isso, ó. Ela espalha, certo? Então, dependendo do tipo de problema que eu vou ter, no meu caso aqui, por exemplo, eu uso óculos, eu vou ter uma lente convergente ou uma lente divergente para corrigir o meu problema. Porque ele vai precisar ou convergir as luzes tudo num ponto só, ou divergir, tá? Processo de acomodação visual. O que acontece com esse processo de acomodação visual? Os músculos que prendem o nosso olho, ele faz esse processo de acomodação visual. Então, para que fica mais fácil de vocês entenderem. Ano retrasado, eu fui para o oftalmologista, né? Fui trocar o óculos. Aí eu falei assim, eu disse, doutor, é o seguinte, eu tô com um pequeno probleminha. Ele disse, o que é, minha filha?
Eu disse assim, olha, quando eu pego o celular, que eu estou de óculos, e eu pego o celular para olhar, para ver alguma coisa, eu, eu não consigo ver direito, não. Fica meio estranho. Aí, quando eu tiro o óculos, eu consigo ver bem direitinho o celular. Aí, quer dizer, tem hora, doutor, que eu consigo enxergar para perto, tem hora que eu não consigo enxergar para perto. Eu acho que eu estou com algum problema de visão. Aí ele olhou para minha cara e fez assim: quantos anos você tem? Aí eu disse: 39. Foi ano passado, né? Até então eu tinha 39. Eu disse: não, 39. Aí ele disse: assim, sabe? Quando a gente vai chegando assim, os 40, né? 45, a musculatura do nosso olho, aí ele foi explicar, né? Você sabe que o nosso olho tem músculo, né? Que puxa a lente ou relaxa e a lente comprime. Que puxa essa lente, né? Que é o cristalino do nosso olho, num processo que a gente chama de acomodação visual. Aí eu fiquei calada, né? Que eu não disse a ele que eu já tinha dado essa aula para meus alunos. Assim, não era para estar acontecendo com você ainda, porque você, né, teoricamente tem 39. É lá para os 45. Mas, se você quiser, a gente faz um óculos bifocal, que é para quando você estiver vendo de perto, aí você consegue enxergar melhor. Eu disse: não, mas ele disse: agora sim, se tirar o óculos não lhe incomoda, tira o óculos. Aí eu disse: então tá bom, resolvido o problema. Quando eu vou usar o celular, né, que eu não estou usando outra coisa aqui, por exemplo, o computador, que eu estou um pouco distante, né, eu preciso. Aí eu tiro o óculos, porque eu enxergo melhor. Quando eu vou ler, aí eu tiro o óculos porque eu enxergo melhor. Porque os meus músculos do olho já começam a ficar flácidos e ele não consegue mais fazer isso, tá? Ele não consegue mais. Eu tô olhando para longe, meu músculo ele puxa a lente. A lente ela fica mais ovalzinha, ó. Tá vendo? Ela fica puxa, fica meio que comprimida. Quando o objeto está próximo, esses músculos eles contraem e comprimem a lente, ela fica mais arredondada. Aí o meu olho não está mais fazendo essa acomodação visual como deveria. Resultado, mais um sinal para dizer que eu estou velha. Muito obrigada, doutor. Agradeço a explicação. Resumo da história, o senhor me chamou de velha. Ele disse: não, minha filha, peraí, não, eu não disse que você está. Aí começou a gaguejar. Disse: tá bom, não gagueje mais não, que está sendo pior. Mas enfim. Gente, quais são os problemas de visão mais comuns? Hipermetropia, presbiopia ou vista cansada, que é em decorrência do que eu acabei de falar. Os músculos do cristalino não conseguem mais pressionar o suficiente para ajustar essa imagem para os objetos próximos. Miopia e astigmatismo. Eu tenho miopia e astigmatismo. Eu não consigo enxergar objetos distantes. E mesmo os próximos, quando eu tiro o óculos, fica tudo embaçado. Certo? Agora não está ficando muito embaçado mais não. Né? Mas é quando você tira, você fica com a imagem toda embaçada. E a hipermetropia são pessoas que não conseguem enxergar de perto. É comum você ver, por exemplo, pessoas idosas, pegar o telefone e olhar assim, ó. Bota bem distante, que é para poder conseguir enxergar. Porque justamente não consegue enxergar objetos próximos. Mas veja bem, existe uma diferença. Hipermetropia está relacionada à imagem lá na retina, a formação da imagem na retina. A presbiopia ou vista cansada é porque os músculos do cristalino não conseguem ajustar a imagem para ele enxergar objetos próximos, certo? A miopia é costume você ver que nem, acho que é liberto. Aqui, ó, olhando aqui em cima do telefone para poder enxergar. É porque ele não consegue enxergar objetos distantes, tá certo? E o astigmatismo é o que a gente chama de visão dupla. Fica tudo embaçado, você vê várias imagens ao mesmo tempo. Ó, só para ficar mais fácil. Lente convergente, ela converge tudo para um ponto só. A lente divergente é quando eu espalho, certo? Presbiopia ou vista cansada e a hipermetropia, a gente utiliza a mesma lente corretiva, que é uma lente convergente. Qual é a diferença? A hipermetropia, olha só o que acontece com a imagem.
a imagem é formada depois da retina, certo? Então, a imagem ela é formada posterior à retina. A presbiopia é o músculo, que não consegue mais fazer aquele ajuste. Mas os dois, a gente utiliza a lente corretiva convergente, certo? Na miopia, que é o meu caso, a imagem é formada antes da retina, anterior à retina. Preciso de uma lente corretiva divergente. Veja, se na hipermetropia, que é o contrário da miopia, na hipermetropia eu uso uma lente corretiva convergente, a miopia eu tenho uma outra lente, que é a divergente, tá certo? Então, a imagem é formada antes da retina, quando eu coloco a lente, o óculos, aí a imagem é formada em cima da retina, aí eu consigo enxergar direito. E no astigmatismo é isso aqui, O que acontece com o astigmatismo? Várias imagens são formadas sobre a retina. Eu não tenho a formação de um único ponto, de uma única imagem. Eu tenho várias imagens sendo formadas, Aí fica o que eles chamam de imagem dupla. Aí qual é a lente que eu vou usar? É uma lente corretiva assimétrica. Certo? E terminamos o nosso aulão. Quarto e último aulão. Geisa, Oi. explique, por favor, o que é a lente divergente.